Olá, galera, como é que vocês estão? Tudo jóia? Para quem não me conhece, meu nome é Matheus e estou aqui preparando uma aula para vocês. Então, bora lá, vamos falar sobre a parte de física elétrica. Nós vamos começar a falar sobre o conteúdo de eletrização. Eletrização. Mas antes da gente começar a falar sobre eletrização em si, eu preciso fazer uma pequena revisão, e essa revisão é focada na parte de química. Então, o que acontece? Lá na Grécia, lá por volta de 500 antes de Cristo, a gente teve dois pensadores. Um deles foi Leucipo e o outro foi Demócrito. E eles tiveram uma pequena ideia. Falei assim, olha, se eu pegar um pedaço de um material e eu dividir no meio, aí eu peguei esse pedaço, peguei a metade e dividi no meio de novo. Aí eu peguei e dividi no meio de novo, no meio de novo, no meio de novo. Infinitamente vai chegar no momento em que eu não vou conseguir dividir mais. Então vai haver uma substância, algo que existe, que é tão pequeno que eu não consigo mais dividir. Então, eles deram origem à ideia do átomo. A ideia do A, o A significa não tomo divisível, então é uma substância que não seria divisível, apesar que hoje a gente já divide ele, tem os prótons, elétrons, nêutrons e afins, mas até então a gente não conseguia se dividir. O que aconteceu? A gente, a busca, né, por esse átomo foi sempre um objeto de estudo do ser humano, e então ele resolveu pesquisar, e nas pesquisas foram surgindo vários projetos, vários modelos que tentam satisfazer a ideia do átomo. O primeiro modelo aceitável foi o modelo atômico de Dalton. Dalton é famoso porque, além de ter o modelo que levou em homenagem a ele, ele tinha daltonismo e pesquisava essa doença. Então, o Dalton ele foi muito importante para a sociedade. E o modelo dele constituía em uma esfera. E essa esfera tinha certas características. Uma delas é que todas as substâncias são formadas de átomos. Então, tudo é formado de átomos. Além de tudo ser formado por átomos, ele também falava que todos os átomos diferentes possuem propriedades diferentes. Beleza? Outra coisa, os átomos, quando eles formam substâncias químicas, eles não se alteram. Então, não se alteram ao formar substâncias químicas. E, perdão, são indivisíveis. Não podem ser criados ou destruídos.
E uma reação química é a reorganização desses átomos. Então, reação química é a reorganização desses átomos. E, então, esse átomo de Dalton, ele era considerado uma bola de bilhar, porque ela era maciça, indestrutível, coesa. Então, deu origem a esse modelo. E ele satisfazia várias características, tipo a lei da conservação das massas, é, eu não conseguia criar nem destruir o átomo. Então, foi um modelo muito utilizado e ele ainda é utilizado quando a gente não precisa representar as cargas. Que cargas são essas? Quem começou a aparecer com cargas foi o tal de Thomson. E no modelo atômico de Thomson, ele inseriu a ideia de carga. Então, para ele, a gente tinha uma massa, essa massa ela era positiva, e incrustada nela a gente tinha os elétrons. Esse modelo ele teve como apelido pudim de passas. Se a gente for atualizar para uma sobremesa atual, a gente pode falar que é um panetone. Então, a gente tem a massa que é positiva e as frutas cristalizadas ou o chocolate no panetone preso nele. Então, esse modelo ele foi legal porque ele criou uma partícula nova que é o elétron. E o elétron, posteriormente, ele foi caracterizado como possuidor de carga negativa. Então ele tinha carga negativa e ficava preso na massa positiva. Então, também criou-se a ideia de atração entre cargas opostas. Então, quando eu tenho uma carga que é negativa próxima a uma carga positiva, elas vão se atrair. Então, vai ocorrer atração entre essas cargas. Ok? O próximo modelo é o modelo de Rutherford, tem outros, mas eu vou parar no Rutherford, que ele já é suficiente para eu continuar explicando a matéria. Então, o modelo atômico de Rutherford. No modelo atômico de Rutherford, o que a gente tinha? A gente tem um núcleo, e em volta desse núcleo a gente tem a eletrosfera. Então, os elétrons estão girando ao redor do núcleo, e o núcleo ele tem carga positiva. E esse é o modelo que a gente vai usar nas nossas aulas para fazer os estudos. Então, nesse modelo aqui a gente tem os elétrons com carga negativa, os prótons com carga positiva, e para manter os prótons unidos no núcleo, existem os nêutrons, e eles são neutros. Eles não têm carga neutros. Eles não têm carga próton. Beleza. Então essa aí é a nossa historinha de como os átomos surgiram. Mas tá, eles surgiram desse jeito, funcionou assim bem. Então, por que a gente está estudando eles? Qual que é o objetivo? Nosso objetivo eu vou pegar esses elétrons que estão na eletrosfera e vou fazer eles se moverem, vou tirar eles de lá. E, tirando eles de lá, eu vou fazer eles trabalharem para mim. Então, a gente vai ver todo o processo de tudo que pode acontecer quando eu retiro os elétrons dos átomos. Então, o ato de tirar o elétron do átomo, a gente chama de
eletrização. A eletrização é o desbalanceamento de cargas. Então, para a gente entender a eletrização, a gente lembra que o próton ele é positivo, que o elétron é negativo e que o nêutron é neutro. Beleza? E que toda substância é formada pelo conjunto desses três componentes que são os átomos. Então, na hora que eu junto prótons, elétrons e nêutrons, formando uma estrutura coesa, nós temos os átomos. Beleza? Normalmente, esse átomo ele é neutro. Então, para uma substância ser neutra, o número de prótons e o número de nêutrons, de elétrons, vai ser o mesmo. Então, para que o meu corpo seja neutro, o número de prótons tem que ser igual ao número de elétrons. Se o número de prótons for diferente do número de elétrons, eu não está mais neutro. Então, ele não vai ser neutro, então ele vai ser eletrizado. Então, se eu pegar aqui o número de prótons, vou chamar de P+, for maior do que o número de elétrons, esse corpo está carregado positivamente. Agora, se o número de prótons for menor do que o número de elétrons, esse corpo vai estar carregado negativamente. E para fazer esse desbalanceamento de cargas, a gente altera a quantidade de elétrons. Então, se um corpo está carregado positivamente, significa o quê? Significa que ele perdeu elétrons. Agora, se um corpo está carregado negativamente, significa que ele ganhou elétrons. A gente não mexe com o núcleo, a gente não mexe com os prótons. Se a gente mexer lá, ela vai explodir. Puf! E a gente não quer que explode. Então, a gente mexe somente com os elétrons. A gente vai ver nas próximas aulas os processos de eletrização, ou seja, o que eu tenho que fazer para ganhar ou perder elétrons. Uma outra característica dos materiais que a gente precisa falar hoje é a diferença entre materiais condutores e isolantes. Os materiais condutores, eles têm uma propriedade que são elétrons livres. E ter elétrons livres permite que os elétrons se movimentam. E se eles se movimentam, eu consigo levar eles de um lugar para outro. Então, materiais que são bons condutores, eles têm cargas livres. Não precisa ser necessariamente elétrons livres. Podem ser cargas, podem ser íons também livres. Vou colocar íons que é melhor. Íons livres. Elétrons livres, a gente encontra isso em metais predominantemente. Íons livres a gente encontra em sais solubilizados e em sais fundidos. Então, por exemplo, água com sal de cozinha conduz eletricidade bem. Se eu pegar o sal de cozinha e derreter ele também vai conduzir eletricidade bem. Se eu pegar qualquer metal, ele vai conduzir eletricidade bem. Então, principais materiais que conduzem eletricidade são metais e os sais, solubilizados ou sais fundidos. Porque eles têm movimento de carga. Então, dentro daquela substância, as cargas podem passar de um lado para o outro
e por ter esse movimento de cargas, eles são bons condutores. Ok? E por que a gente quer que o material seja bom condutor? Porque a gente pode enxergar cada elétron como um mini caminhãozinho, quando ele vai de um lugar para o outro, ele pode levar junto com ele ou energia, que é o nosso objetivo que a gente vai ver nos próximos capítulos. Além dos materiais condutores, nós temos os materiais isolantes. Os materiais isolantes, eles funcionam da seguinte forma: os elétrons são muito próximos ao núcleo, são muito ligados ao núcleo. Então, fortemente, né? Fortemente ligados. E por ser fortemente ligados ao núcleo, é difícil de eu fazer eles se moverem, então eles ficam meio que presos lá dentro. Os materiais isolantes, eles também podem ser chamados de dielétricos. Então, os materiais dielétricos, eu consigo deformar minha eletrosfera, que é onde que os elétrons ficam, mas eu não consigo retirar elétrons lá de dentro. Então, a gente vai chegar e vai encontrar o seguinte modelo. Então, olha, na hora que eu tento arrancar os elétrons daqui de dentro, tá vendo? A nuvem eletrônica ela é deformada, mas os elétrons continuam presos ao núcleo. Então, apesar de eu estar tentando tirar eles fora, eles ainda estão lá. E como não tá saindo de lá, esse material ele não vai conduzir eletricidade. Beleza? Essa é a diferença entre condutores e isolantes. Os isolantes normalmente são plástico, polímeros, madeira, borracha, etc. São os materiais que conduzem mal a eletricidade. Ar também é um bom isolante. E só para a gente finalizar o conteúdo de hoje, nós vamos falar sobre o fio terra. Tem uma propriedade dos materiais, quando eu encosto dois materiais que são isolantes, que são condutores, então eu encostei dois materiais que são condutores, e um está carregado, vamos supor que esse menorzinho está carregado com elétrons. Depois que eu encostei um no outro, eu vou dividir a carga entre eles. Então a carga ela vai ficar dividida, mas quem tem maior área vai ficar com mais carga. Beleza, isso é legal. Isso é um processo de eletrização por contato, a gente vai estudar ele mais para frente. Mas o que a gente precisa tirar de conclusão disso? Se eu pego um objeto e encosto ele na Terra, que é imensamente maior que ele, a Terra é tão maior que ele que vai neutralizar ele. Então, toda vez que a gente encosta na Terra, por ela ter dimensões muito maiores do que de qualquer objeto que está encostando nela, toda vez que a gente encosta na Terra, ela vai neutralizar o corpo. Então, toda vez que eu encosto no planeta Terra, eu estou neutralizando o corpo que eu encostei lá. Então, por exemplo, se você pensar numa nuvem, uma nuvem ela está muito carregada. Ela está cheia de elétrons aqui. Tem tanto elétron que vai chegar um momento que vai acontecer o quê? Vai cair um raio. Esse raio é o que? São elétrons que estão saindo da nuvem e indo para o chão. Então, eu estou tendo uma corrente elétrica pelo ar, porque aqui eu tinha uma quantidade imensa de elétrons
e a nuvem queria se neutralizar, então ela deu a descarga elétrica para fazer isso. No mais, galerinha, espero que tenham gostado. Até a próxima. Tchauzinho para vocês.